Olá, bem-vindo ao canal Planta em Pote. Eu sou Roberto Tacani. Criamos esse canal para passar algumas informações técnicas sobre o cultivo de plantas em vaso, numa linguagem mais acessível. E criamos também esse canal para auxiliar as entidades filantrópicas que muito precisam da nossa ajuda. Hoje eu dedico esse vídeo para o projeto Toca do Assis. Ajude você também. E peço também a sua ajuda. Clique no like, no joinha, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho. O vídeo de hoje é sobre plantas floridas, como manter essas plantas floridas por mais tempo. Aproveito essa oportunidade para apresentar para vocês um dos meus trabalhos, esse livro, Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, da minha autoria e mais 2 colegas. Esse livro está escrito em 10 capítulos, tudo sobre a parte de cultivo de plantas, né? E aqui o capítulo de classificação das espécies. Vocês que estão chegando agora no canal, sejam bem-vindos e sejam bem-vindas. O canal já está com mais de 310 vídeos com muitas informações. A gente fez vários playlists, né? Com assuntos sobre substrato, adubo, pragas e doenças e muito mais. São 15 playlists. Se você puder assistir, seria bem interessante também. Essa é uma pergunta muito comum, tá? Que o pessoal faz para mim. Como é que eu consigo manter, né, por mais tempo as flores, tá certo? Seja ela rosa do deserto, seja ela orquídea e assim por diante. Então, eu vou tentar aqui passar algumas dicas bem básicas, tá certo? Que talvez vocês não saibam, tá certo? Então, fique até o final do vídeo, que a gente vai passar algumas dicas aqui bem interessantes, tá certo? É importante conhecer espécie por espécie, tá certo? Eu tenho um playlist aqui, uma seção de vídeos sobre exatamente isso, tá certo? Você conhece essa espécie, né? Você realmente conhece essa espécie? É interessante que você assista o vídeo, tem muitas orquídeas, existem plantas suculentas, plantas condimentares. Eu acho interessante também que vocês assistam esse vídeo. Eu vou deixar aqui no izinho, se vocês puderem clicar, tá certo? Para conhecer um pouquinho melhor as plantas, tá certo? Existem, por exemplo, a orquídea Phalaenopsis, tá certo? As flores, né? Elas conseguem se manter até 3 meses floridos, tá? Então, parece que é mentira isso, mas a gente consegue efetivamente manter essa floração até 90, 100 dias, tá certo? Diferentemente dessas orquídeas, né, da Phalaenopsis, nós também temos, por exemplo, algumas cactáceas, tá certo? Que ficam floridas somente uma noite, tá certo? Então, existem espécies e espécies, por isso que eu estou dizendo, né? Você não pode ficar frustrado ou frustrada porque a sua planta, nas suas flores, duraram 1 dia, 2 dias. A gente vai comentar aqui, tá, de algumas sistemáticas, né, para que a gente consiga uma maior durabilidade das flores nas plantas, tá certo? Entre uma das coisas que eu vou falar aqui e vocês não vão gostar, por exemplo, tá certo? São, por exemplo, as borboletas e as abelhas, tá certo? Porque normalmente esses insetos, elas polinizam as flores. E as flores, quando elas são polinizadas, ela automaticamente começa a murchar, tá certo? Então, é um sistema talvez de proteção, tá certo? As pétalas vão fechando. Algumas flores têm as pétalas que acabam fechando, tá, protegendo o local da polinização. Vocês estão entendendo? Então, se você espera uma durabilidade das flores, tá certo? Você não pode ter as visitas, né, de borboletas, de abelhas e outros insetos que fazem a polinização, tá certo? Aproveito esse momento para apresentar
um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Moderno de Orquídeas, da minha autoria e de mais 2 colegas. Esse livro aqui está em 12 capítulos, eu vou apresentar para vocês a parte, tá, do controle de pragas. Segundo ponto, que eu acho que todo mundo sabe, né? As plantas, quando elas estão floridas, tá certo? Essa situação exige muita energia da planta. Por isso, quanto menos o ambiente tiver causando algum tipo de estresse, seria interessante. E o ambiente que mais causa estresse para as plantas, quando elas estão floridas ou mesmo não estão floridas, é um ambiente que venta muito, tá certo? Então, um ambiente que vente muito não é interessante para você manter as plantas floridas por mais tempo, ok? Por isso que a gente utiliza do artifício dos vasos, né? Muitas orquídeas, por exemplo, quando estão floridas, né, a gente acaba colocando dentro de casa ou mesmo em outras localidades em que ela não tenha muito estresse, tá certo? Então, o fator estresse pode prejudicar também a durabilidade das florações. Outro fator também importante, né, isso eu acho que todo mundo já sabe, tá certo? É a nutrição das plantas. As plantas bem nutridas, tá certo? Bem adubadas, essas plantas vão ter as flores com uma durabilidade muito maior daquelas que tiverem deficiência nutricional. A adubação, como a gente sempre comenta aqui nos nossos canais, é muito importante para manter também a durabilidade das flores. Outro fator que muita gente, eu acho que desconhece, é o fator molhar as pétalas, tá certo? Principalmente flores, né? Plantas que tenham flores brancas, tá? Ou claras, ok? A gente tem que evitar a rega, tá? E deixar as pétalas com gotas de água, tá certo? Essa umidade, essas gotículas de água, elas vão, na verdade, auxiliar um fungo que a gente conhece como botrytis, que causa o tal do mofo cinzento. E esse mofo cinzento, na verdade, ela aproveita da alta umidade das pétalas e acaba, tá certo, criando esse bolor, tá? Ela acaba manchando as flores brancas e com isso degradação, tá certo, das células das folhas e com isso e finalmente você perde a durabilidade da flor. Plantas com flores brancas, tá certo? Você tem que tomar cuidado, principalmente com relação, tá certo, à alta umidade, principalmente gotículas, tá, nas pétalas. Por fim, tá certo? É uma que ninguém sabe, né? Mas, por exemplo, se você deixar cascas de frutas, tá certo? Ou mesmo folhas que já estão murchando do lado das plantas que estão com as flores ainda abertas e bonitas, você vai estar acelerando, tá certo, a senescência dessas flores, ou seja, a menor durabilidade. Porque cascas de frutas, tipo banana, né, laranja, etc., e outras frutas, tá certo? Elas vão ficar emitindo, tá? Elas vão produzir o etileno, que é um gás natural, tá certo, do florescimento. E esse gás em quantidade um pouco maior, ela vai fazer com que a sua durabilidade da sua flor diminua. A gente sempre comenta isso, né, na brincadeira, mas é verdade, tá certo? Então, você não pode deixar, tá certo, frutas maduras do lado das plantas que estão floridas, tá certo? Muita gente conhece aquele fator de colocar, por exemplo, um mamão maduro do lado do mamão verde, né? E isso vai fazer com que o mamão verde, tá, amadureça com uma velocidade muito maior. E isso não tem mais retorno. Quando ela começar a maturar, ela vai ocorrer, tá certo, numa velocidade cada vez maior. E é isso que acontece também com as flores, tá certo? Com as plantas das flores. O etileno é um gás natural das plantas, não é tóxico, tá certo? Elas são produzidas,
principalmente pelas folhas, flores, tá certo? Frutos, tá? Que já estão maduros, tá certo? Que já estão, digamos assim, no seu final do seu ciclo. Vocês viram que interessante? Muita gente não sabia disso, né? Eu tenho certeza que muita gente não conhecia esses sistemas, tá certo? Mas vocês que gostam de plantas, cultivam plantas, tá certo? Tenha esses cuidados, vocês vão ter as suas plantas com a durabilidade no mínimo normal, tá certo? Então é interessante que vocês entendam tudo o que acontece, né? Isso a gente chama de fisiologia das plantas, tá certo? Mas e tome cuidado com relação às suas plantas, principalmente no seu florescimento. Envie as suas perguntas, as suas dúvidas, isso ajuda muito o nosso canal aqui. Como em todo o vídeos, eu sempre dedico um vídeo para uma entidade e dessa vez eu estou dedicando o vídeo para o projeto Toca do Assis, que são na verdade coordenados pelos irmãos franciscanos, tá certo? Se você puder ajudar essa entidade que acolhe muita gente necessitado nas ruas, você pode doar alimentos, pode doar roupas usadas e tudo que você puder doar. O pessoal está precisando muito do nosso apoio. E conto com você também para esse canal, tá certo? Essas informações são gratuitas, por isso, se vocês puderem clicar no like, no joinha, compartilhar esse vídeo, inscrever, tá certo? E também clicar nesse sininho seria muito interessante, ajuda muito o nosso trabalho aqui. Conto com vocês, muito obrigado, até o próximo vídeo.